Olha, eu não sei nem se eu sei te explicar isso, porque aqui é uma Umbanda raiz. Eu acho que a Umbanda raiz é aquela que não modifica porque a minha vaidade quer. Eu acho que a gente segue aquilo que o Orixá manda, né? Porque embora eu seja da Umbanda raiz, mas eu fui feita no Candomblé, né? Porque na época o Senhor Pena Vermelha disse que eu tinha que fazer, porque para se segurar um terreiro, você tem que ter uma feitura de santo. E naquela época a Umbanda não fazia. Então, se hoje eu faço camarinha, se eu tenho saída de santo, é porque eu passei por isso, né? Então eu não vejo, eu não mudo as coisas, né? Se você pegar um vídeo meu de gira de 20 anos atrás, vamos dizer assim, o rito é o mesmo. O rito é o mesmo. Tem trabalhos novos que os guias trazem? Lógico que tem, porque tudo na vida caminha, né? Mas o ritual em si é o mesmo, tá? Porque quem muito muda, né? Então, Umbanda Raiz para mim é isso. Umbanda é uma cultura e uma, agora considerada religião, antigamente era tido como seita e até proibido, mas o elementar principal da nossa Umbanda são as matas, cachoeiras, rios, pedreiras, mares, e aonde vem esse desenvolvimento, mas já vem de muito tempo. Eu ainda sou daquele tempo que se incorporasse tinha que ser baixo de 7 capas, e até consequente pela, eu a classifico na época, uma Inquisição católica. Era super vigiado pela polícia, vigiado pelas autoridades, e nós tínhamos famas de sermos bruxos, de sermos feiticeiros, e que só praticávamos a corrente do mal, aonde o tempo mostrou, e hoje nós estamos nessa evolução que estamos. Mas eu ainda carrego muito o conceito de que não é necessidade de ter uma casa monumental, um palacete, mas saber respeitar a mata, saber respeitar as cachoeiras, saber respeitar as encruzilhadas, é lá que vem as raízes da nossa Umbanda, as raízes dos nossos ensinamentos, dos nossos ancestrais que caminham firme com o pé no chão. E representa o Zélio de Moraes um líder, onde ele, na comunicação também proibida dentro do conceito religioso que Zélio de Moraes tinha e praticava, que era o trabalho de mesa branca, o trabalho de evangelização doutrinária, e diga-se de passagem, era quem tinha muito acesso naquela época, já da influência de Kardec, influência de outros espíritos evoluídos que movimentavam essa aula doutrinária, que era a mesa branca, e manifestou-se lá, o Caboclo das Sete Encruzilhadas,
onde Zé de Moraes teve o prazer, o privilégio e a riqueza de receber esse caboclo, da qual ele teve uma mensagem que era a mensagem de transformar, direcionar dentro de uma forma que nós estamos hoje, a Umbanda. O que era a Umbanda? Até então era uma coisa escondida, era um obsessor, que ninguém tinha o conceito de que era um preto velho, do que era um caboclo, do que era um Exu, do que era Oxum, Yansan, Cosme e Damião. Então, hoje não, hoje na evolução, nós devemos muito a Zé de Moraes, a forma que nós nos concentramos, nos orientamos basicamente na nossa religião de Umbanda. Mas não é ele quem fundou a Umbanda, ele deu um direcionamento. Então, a Umbanda já vem, os meus avós, pais da minha mãe, já se foram, já estão, eles já praticavam o benzimento, a cura, onde nós tínhamos as nossas benzedeiras, os nossos curandeiros na época, e hoje, infelizmente, está meio raro essa definição de... Entrei nas matas pra caçar, a onça veio ao encontro meu, chamei pelos caboclos, seu pena branca apareceu. Entrei nas matas pra caçar, a onça veio ao encontro meu, chamei pelo caboclo, seu pena branca apareceu. Com seu arco e sua flecha, seu pena branca defendeu. Esses filhos de Umbanda, que também é filho seu. Com seu arco e sua flecha, seu pena branca defendeu. Esses filhos de Umbanda, que também é filho céu. Entrei nas matas pra caçar, a onça veio ao encontro meu, chamei pelo caboclo, seu pena branca apareceu. Entrei nas matas pra caçar, a onça veio ao encontro meu, chamei pelo caboclo, seu pena branca apareceu. Hoje eu não ando mais sozinho, pois tenho um pai a me acompanhar. Caboclo, pena branca, sempre a meu lado vai estar. Hoje eu não ando mais sozinho, pois tenho um pai a me acompanhar. Caboclo, pena branca, sempre a meu lado vai estar. A Umbanda raiz, a Umbanda verdadeira, certo? Não deriva, como muita gente diz, de algum outro culto afro, não. A Umbanda é espiritismo. Antes de mais nada, a Umbanda é espiritismo. Então, como surgiu a Umbanda raiz? Quando os viajantes que vinham para São Paulo traziam a novidade que existia na França, o espiritismo, aquele que foi codificado por Allan Kardec, certo? Não havia espaço para as figuras das pessoas mais simples, mais humildes. Então, como nasceu a Umbanda? As pessoas que trabalhavam como doméstica, as pessoas que de alguma forma podiam, que não eram importantes, não tinham status, assistiam essas sessões, compreende, certo? O espiritismo tradicional chegou aqui muito pedante, muito preconceituoso. Quem não havia sido importante em vida também não devia comparecer a uma sessão espírita. Uma ideia completamente errada, compreende? Certo? Então, o que aconteceu? As pessoas que não eram muito, que não pertenciam
a alta classe, da alta sociedade, não pertenciam a essa sociedade que ia buscar as novidades na Europa. Essas pessoas assistiram, certo? E logo veio as manifestações. Quando numa mesa kardecista se manifestava um caboclo, um preto velho, discretamente ele era mandado embora. Não, porque não consideravam eles espíritos atrasados. Chamavam a isso de baixo espiritismo. Não deveria haver. Então, o que acontecia? E essas entidades que não tinham? Eu creio que tudo começou com a figura de um carioca chamado Zélio Fernandino de Moraes. Ele conta para mim que ele era adolescente, ele tinha ataques, era o que a família chamava. Na verdade, ele tinha incorporações involuntárias. Como eram essas incorporações? Ora, ele era um velhinho arquejado que mal conseguia andar. Ora, ele era lépido como um felino, compreende? Certo? A família desse menino ficou muito perturbada pelo que acontecia. E um dia levaram ele à Federação Kardecista de Niterói, recém-inaugurada Federação Kardecista de Niterói, por sugestão de uma pessoa, de um próximo da família Moraes, compreende? Levaram ele lá. Quando a pessoa viu ele nesse estado, falou: isso é coisa do espírito, isso é coisa do espírito. Leva lá para o Zé de Souza, que o Zé de Souza é da Federação Espírita. E levaram o menino. Isso aconteceu num dia 15 de novembro de 1908. 15 de novembro de 1908. Levaram o garoto até a sessão kardecista. Eu digo, ele era adolescente, estava fazendo o curso propedêutico, o equivalente ao ginásio, que já também não existe mais, um curso. Ele estava se preparando para ingressar na Marinha, era o desejo dele. Não, de repente ele se vê no meio de uma porção de pessoas mais idosas, respeitosas, compreende, certo? E ele não sabe por quê. De repente ele falou para eles: está faltando uma flor nessa mesa. Saiu, foi lá fora, colheu uma flor e pôs na mesa. E ele já tinha sido advertido que não podia sair da reunião, compreende? E com essa reunião, ele discorda do fato de lá não poder estar presente um caboclo, não poder estar presente um preto velho, quer dizer, não está para poder. O Zé Pinguinha, que morreu afogado numa poça d'água, porque estava cheio de cachaça, certo? Ele não podia participar da sessão. Em outras palavras, era elitista demais, certo? Ele discordou disso, compreende? Só que ele falou com autoridade, era uma criança, mas falando com autoridade. Uma pessoa próxima, que era médium vidente, pergunta para ele: mas, quem é você que fala no corpo dessa criança? E ele disse: eu sou apenas um caboclo brasileiro. Um caboclo brasileiro? Eu vejo em você resto de trajes clericais, não? Fui frade. Meu nome era Gabriel Malagrida, mas na minha última encarnação, Deus me deu o privilégio de nascer como um caboclo brasileiro. E qual é o seu nome? Se é preciso que eu tenha um nome, pode me chamar de caboclo das 7 encruzilhadas, porque para mim não haverá caminhos fechados. E aqui vens, eu venho para trazer a Umbanda, uma religião que há de perdurar até o final do século e que servirá para harmonizar as famílias brasileiras, porque graves acontecimentos estão por acontecer. Graves acontecimentos? Que acontecimentos são esses? Aí ele falou, nós estamos em 1908, gente. Ele falou: as mulheres perdem a honra e a vergonha.
os homens se tornarão afeminados. Uma vaga de sangue vai varrer a Europa e o homem vai acreditar que ele cometeu as piores iniquidades. Mas nem bem essa vaga de sangue eles usavam muitas expressões náuticas, essa vaga de sangue tiver refluído, uma outra de proporção 1000 vezes maior vai pegar o mundo todo. Onde vai funcionar a sua igreja? Ele deu endereço em São Gonçalo das Neves, né, que era a casa da família. Amanhã, na casa haverá uma mesa posta. Detalhe, uma mesa posta para toda e qualquer entidade que desejar se manifestar. Com os espíritos esclarecidos, avançados, nós aprenderemos. Aos espíritos atrasados, nós ensinaremos, mas a nenhum negaremos uma oportunidade de comunicação. Essa foi a que nome terá essa tenda, Nossa Senhora da Piedade. Umbanda inicial é cristã. Nossa Senhora da Piedade. Assim como Maria ampara nos braços do Filho, serão amparados todos que se socorrerem da Umbanda. Conhecer essa pessoa e ouvir essa história que eu estou contando para vocês mudou completamente a minha vida. Essa é Umbanda raiz. Essa é o início de tudo. Muita gente que acredita que a Umbanda tivesse derivado do Homolocô. Não, não é. A Umbanda, nós conseguimos acrescentar aqui todos os elementos afros, porque nós tínhamos muitos elementos negros dentro dos terreiros. Essa Umbanda é espírita em sua essência. Cada entidade que nós trazemos para se manifestar, ela se manifesta e fala como em qualquer outro lugar espírita que existir. E o caboclo, o homem primitivo, o preto velho, o velho escravo, tem tanta coisa para nos ensinar, gente. E eles são simples, são humildes. Eu devo tudo o que eu aprendi depois que eu conheci Pai Benedito, como eu contei para vocês, devo tudo a um preto velho, Pai Benedito Vieruanta. Eu espero o dia que eu passar para o outro lado, tenho certeza que do outro lado ele vai estar me estendendo a mão. Isso é que faz com que eu continue realizando o meu trabalho, gente. Umbanda é o bem, Umbanda não faz o mal. Que direito tenho eu de trazer uma entidade do espaço para participar de uma reunião minha e pedir para essa entidade atrapalhar a vida de quem quer que seja? Como é que eu posso diminuir a postura dessa entidade extraordinária que está me assistindo, gente? É melhor que ela não atenda quando eu fizer qualquer pedido desse. A Umbanda é o bem, Umbanda não faz o mal. E, deixando bem claro, com os espíritos avançados nós aprendemos, aos atrasados nós ensinamos, e a nenhum nós fechamos a porta. Por isso é que nós não fechamos a porta para Exu. Por isso, não quer dizer que nós vamos fazer o mal para quem quer que seja. Espero ter falado dentro do teu coração. Eu vou mostrar para vocês a primeira fotografia que eu tive ao lado do seu Zélio de Moraes. Aguarde um segundo. Quando eu conheci seu Zélio de Moraes, eu levei um susto. Ele era tão parecido com o Chico Xavier. Era um Chico Xavier mais velho,
Aqui está a fotografia do seu Zélio de Moraes, na primeira vez que eu encontrei com ele. Não era preciso que eu fizesse as perguntas para ele. Ele tinha as respostas. É incrível a experiência que eu vivi. Depois disso, toda vez que eu podia, eu ia ao Rio de Janeiro, eu ia a Cachoeiras do Macacu para passar algumas horas com ele. A Umbanda Raiz era aquela Umbanda de antigamente, que quando você via uma mãe de santo, ela tinha 90 anos, 80 anos, e era realmente tudo que era da natureza era colocado naquele terreiro. Era muito difícil você ver um jovem, um pai de santo, que tivesse menos de 80, 90 anos. Então era uma Umbanda mesmo trazida pelos orixás, pelos guias, espírito velhos, caboclos. Era uma reza muito forte que era dirigido dentro de uma casa de orações que era realizada naquele tempo. Então, uma Umbanda Raiz, para mim, hoje, eu não vejo mais uma Umbanda Raiz, porque hoje a gente tem muita coisa bonita dentro da Umbanda, muita coisa que a Umbanda cresceu muito, evoluiu muito, trouxe muita novidade. Então, nós perdemos muita coisa. A raiz da nossa Umbanda, eu, por exemplo, no camarim, eu não poderia entrar no camarim se eu não fosse uma pessoa feita. Eu não podia dar a mão para uma pessoa que estava deitada. Eu não poderia entrar de sapato dentro de uma jeira. Eu não poderia ir com uma roupa escura dentro de uma jeira. Eu tinha realmente que ter meus preceitos bem preparados para me frequentar uma casa de santo. Uma palavra de um sacerdócio, de uma mãe, de um pai de santo, era lei. Nossa, meu Deus do céu, se o pai de santo falasse hoje eu não quero você assim, assim, acabou. Era lei, nossa. Então essa era a nossa Umbanda Raiz. E quando uma mãe de santo estava sentado, um filho não sentava do lado dela, só com a permissão dela. Hoje, né? Então, tudo acabou, né? No amanhecer é que ela brilha. No amanhecer que ela se ilumina. A Umbanda, ela surgiu de uma necessidade do ser humano de contato com a espiritualidade e de busca de socorro espiritual, né? Então, o poder espiritual, vendo essa necessidade de nós encarnados, né, enviou seus mensageiros. E como a nossa terra, né, os primeiros seres viventes dessa terra, chamados por nós de índios, né, cultuavam a natureza,
né? Cultuavam o poder espiritual também. Então, o poder espiritual renovou esse conhecimento, né? Através desses mensageiros, que nós chamamos de caboclos, né? E os enviou para nos auxiliar. Então a Umbanda, ela começou dessa forma, né? Muitos médiuns, por esse Brasil afora, sem nem mesmo ainda conhecer a palavra Umbanda, já recebiam seus guias, né? Já recebiam seus caboclos, já recebiam seus pretos velhos, né? Nas suas casas, né? Em diversos lugares por esse Brasil afora. E foi assim que começou a Umbanda, até receber o nome de Umbanda. Isso aí já é mais nosso tempo presente, né? E é de Zélio de Moraes para cá, né? Mas é dessa necessidade, né? Da necessidade nossa, né? Com a visão do poder espiritual, né? Dos orixás, enviando os mensageiros de luz, né? Que nós chamamos de caboclo, chamamos de preto velho, chamamos de baiano, e vai por aí afora, né? É prejudicial se você tocar desse jeito, porque você tem que estar sempre segurando o seu braço. Então você solta seus cotovelos, toca na forma de triângulo, e o triângulo, então, você pega o seu biotipo, você vai trazer só a mão aqui. Já é um triângulo entre vocês e seu corpo. Bom, a Umbanda Raiz, na minha visão, é uma Umbanda antiga, com muitos fundamentos do culto de nação. Apesar de, conforme as informações que temos hoje em dia, dizer que a Umbanda foi firmada, primeiro passo, com o Paisel de Moraes, mas o Paisel de Moraes não praticava essas informações, até por instrução do caboclo, porque já que eles estavam montando uma nova religião, tinha que ter algo diferente, então não teria muitos fundamentos do culto de nação que tem. Mas os frequentadores da Umbanda, que na época recebiam suas entidades, mas eram frequentadores do culto de nação, foram descobrindo que uma nova religião foi surgindo que poderia botar seus guias em terra. Porque quem é médio pode ser no candomblé, pode ser onde for, pode ser na igreja evangélica, o cara é médio, ele é. Certo? Aí descobriu-se essa nova vertente, que é Umbanda, mas o pessoal vindo do culto de nação, ele não vai deixar de fazer o que ele sente segurança dentro do culto de nação. Porque muitas coisas o praticante também não faz. Mas naquela Umbanda, que é um médium já de muito tempo de casa, muito tempo também em culto de nação, e ele faz uma Umbanda que começa a ser Umbanda, mas com muitos fundamentos da nação que ele participa. Então, tornou-se uma Umbanda com cortes, uma Umbanda com outros fundamentos que é oriundo do culto de nação. Para mim, isso é uma Umbanda raiz. Agora fala, pessoal, Umbanda pé no chão, todos Umbanda pé no chão. A Umbanda pé na terra, toda Umbanda pé na terra. Não é muito em São Paulo, porque quase não tem terra. Mas, sempre que pode, está andando descalço, está andando na praia, na areia, na grama, absorvendo toda a energia que o planeta nos dá. Então, uma Umbanda raiz, para mim, é isso. É uma Umbanda antiga, com os praticantes usando os fundamentos do culto de nação. Bem, a Umbanda Raiz é a Umbanda que se destina a ouvir os seus ancestrais. A Umbanda Raiz é a Umbanda que se destina a dar passagem para os espíritos
que nos antecederam para nos orientar na nossa caminhada terrena. A Umbanda Raiz é aquela que pratica a maneira mais ancestral de poder unir as pessoas, harmonizar as vidas, com os elementos mais naturais possíveis. Então eu acredito particularmente, e com o decorrer dos anos, que a Umbanda Raiz, ela se manifesta pela presença do chão do terreiro, pelo pé no chão, pela vela acesa, pelo copo d'água, pela simplicidade dos ritos e pela maneira devotada que as pessoas se colocam, apesar das suas origens, das suas dificuldades, na condição de ajudar o próximo, através das orientações dos guias espirituais. Então, Umbanda Raiz surge com os nossos ancestrais índios e africanos. Ela surge com a vinda de todos esses ancestrais que se unem forçosamente no nosso território e vai se configurando. Então, o termo Umbanda, que vem da África, com os ritos bantus, se molda no nosso território com ritos ameríndios e continua se amalgamando com outros elementos. E a manifestação do espírito vai acontecendo, né, naturalmente. Vai acontecendo com mais força no final do século XIX, início do século XX, onde a gente tem aqui e ali médiuns incorporando esses espíritos, terreiros de variadas ordens fazendo seus rituais, e onde a gente vai passando a ter mais contato com aquela história de um espírito manifestado no corpo de um médium fazendo Umbanda. Zélio Fernandes de Moraes, na minha humilde concepção, é um grande anunciador da Umbanda. Hoje em dia é muito comum se atacar a um fenômeno que acontece na religião de Umbanda somente através da figura de Zélio. Mas eu faço uma certa ponderação sobre essa dificuldade que a gente tem, às vezes, de lidar com a nossa história, de que, embora a gente seja contrário à história única, porque Zélio Fernandino não é a única história da Umbanda, ele também é a história da Umbanda. Então a gente precisa ter muito respeito por aqueles que nos antecederam, porque Zélio Fernandino foi um médium de bastante efetividade, a sua casa e a sua geração ainda continuam, né, os seus descendentes ainda continuam trabalhando com Umbanda e outras descendências, e Zélio Fernandino foi um cumpridor de missão, como eu sou, como ela é, como muitos que vestem branco nas vidas de Umbanda são. Colocam seus corpos e suas mentes à disposição de receber orientações espirituais, de serem portadores de cura, de harmonia. Então vejo Zélio como também um grande médium e que fez um papel dentro da missão que lhe foi concedida. É isso. Aqui também existe uma outra relíquia que a gente chama. Também na tentativa de conservação, meu tio ficou com esse documento que também ficava no Congá da casa do seu Birajara, e é um documento histórico de uma imagem do primeiro caboclo que minha avó incorporou, que é o caboclo Pena Verde. E isso na ocasião da passagem dela pela tenda Oxalá, no qual ela também teve passagem, né, antes de abrir efetivamente a casa do seu Birajara, que era o guia-chefe do terreiro, mas seu Pena Verde é o guia-chefe dela. E essa imagem, que data que tem alguns dizeres, né, ela ainda possui o ponto do seu Pena Verde, que ele riscou e ele ficou identificado aqui. Dá para ler de modo muito apagado que essa imagem data de 1952. Caboclo Pena Verde, guerreiro de São Sebastião, delegado do chefe. Chefe responsável, e, na verdade, ele se refere a um outro caboclo também, que era o chefe responsável, da tenda São Benedito e tenda Oxalá. Né? E aí existe um telefone, mas infelizmente parte desse documento histórico, ele foi pelo tempo e as traças o pegaram. Mas foi depois, meu tio conseguiu colocar nessa moldura, e eu carrego para esse Congá como símbolo também de uma resistência, também de uma história. A gente tem que honrar os nossos ancestrais e honrar quem veio antes, que lutou antes. E eu trago com muito orgulho de ter essa imagem aqui e de ter, mais do que a imagem, esse quadro histórico, a presença das divindades que sempre nos protegeram também no chão desse terreiro.
Saravá, saravá, saravá. Esses filhos de Pemba que ficam de pé no cocá. Saravá, saravá, oxalá. Ele é pai de cabeça e não deixa seus filhos tombar. Saravá, saravá, saravá. Esses filhos de Pemba que ficam de pé no congá. Saravá, saravá, oxalá. Ele é pai de cabeça e não deixa seus filhos